Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, um ex-presidente é condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do STF definiu uma pena de prisão de 27 anos e 3 meses a Jair Bolsonaro. Os ministros seguiram proposta do relator, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux se absteve, já que tinha votado pela absolvição. A cobertura completa do julgamento no Supremo e as penas dos outros 7 réus você acompanha ainda nesta edição. Porque agora você vai ver que em São Paulo, a polícia conseguiu descobrir um carro com transmissores capazes de derrubar a conexão de antenas de telefonia e faziam, inclusive, celulares próximos se conectarem ao equipamento. Em seguida, esses telefones todos recebiam mensagens, aquelas mensagens falsas de bancos, de lojas. E ao clicar nos links, as pessoas tinham todos os dados capturados pelos criminosos. O carro passava por uma das principais avenidas da Zona Leste de São Paulo quando foi identificado pelo sistema de monitoramento do governo do estado. No veículo, os policiais encontraram equipamentos de transmissão de sinal de internet. As antenas de alta frequência enviavam mensagens para até 40 mil celulares por hora. O motorista foi preso em flagrante. Ele também trabalhava como motorista de aplicativo e, pelo celular, conseguia saber em tempo real quantos aparelhos estavam conectados na região. A antena tem um alcance de um raio de quase 2.000 metros. Os policiais ligaram agora o equipamento para mostrar como ele funciona. E olha só, eu já recebi aqui uma mensagem dizendo que eu fiz uma compra de quase R$4.000 em uma loja virtual. E detalhe, aqui nessa mesma mensagem tem um telefone, um link para eu entrar em contato caso eu não reconheça essa compra. E é clicando nesse link que o golpe começa. A partir do momento que a pessoa clica no link malicioso, ela está sujeita tanto a receber vírus e aplicativos para execução do golpe, quanto a serem encaminhadas para uma central. Segundo as investigações, os equipamentos usados pelos criminosos não chegam a derrubar a conexão das operadoras, mas emitem um sinal mais forte que o das antenas de telefonia, fazendo com que os celulares, sempre em busca das melhores frequências, se conectem automaticamente. Em operações anteriores, a polícia encontrou centrais instaladas em apartamentos. Agora, com o equipamento escondido em carros, a fiscalização fica mais difícil e a área de atuação do golpe se amplia. Desse nível de disfarce, a gente ainda não tinha encontrado. Você está vendo aqui o equipamento, ele está simulando um equipamento de som, né? Que é justamente para ludibriar a fiscalização, o trabalho da polícia, né? Para este advogado especialista em segurança digital, a orientação é não acessar links recebidos por mensagens. E, na dúvida, buscar sempre os canais oficiais de lojas e bancos. Desconfie, ligue para o seu gerente, ligue diretamente para o seu banco, entre diretamente no aplicativo que você tem daquele programa de fidelidade. E aí você vai diminuir a chance de ser vítima desses golpes. Com votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, primeira turma do Supremo Tribunal Federal condena Jair Bolsonaro e outros 7 aliados. Ex-presidente é considerado culpado por 5 crimes, incluindo golpe de Estado e organização criminosa. STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e multa. Donald Trump afirma que ficou surpreso com condenação de Bolsonaro. FBI oferece recompensa por informações que levem à prisão do atirador que matou o ativista conservador Charlie Kirk. Classificados na Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam sábado pelo Brasileirão. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. 11 pessoas foram presas hoje em São Paulo, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubar motos de luxo. Depois de desmanchar essas motos, as peças eram vendidas pela internet. Veio tudo, moto, celular. Os criminosos tinham acabado de roubar mais uma moto de luxo em São Paulo e compartilharam um vídeo com outros integrantes da quadrilha. Todos os roubos mediante grave ameaça com arma de fogo. Depois dos roubos, as motos eram levadas para um terreno e desmontadas.
A quadrilha vendia as peças nas redes sociais. Era feito de forma online, rede social, grupo. É como uma loja, é a estrutura do crime organizado, é a atividade comercial, atividade empresarial, só que por lado do crime. Durante a operação para desarticular a quadrilha, a polícia prendeu 11 envolvidos no esquema e apreendeu capacetes, celulares, relógios e armas usadas nos crimes. As investigações apontaram que cada integrante da quadrilha tinha uma função. Enquanto parte do grupo roubava as motos de luxo nas ruas, outros atuavam em fraudes tecnológicas, clonando e falsificando bilhetes de transporte público. Eles têm um software pirata que eles conseguem simular créditos do cartão do bilhete único, num cartão que eles chamam Gasparzinho, cartão branco, e eles vendem. Todo o material apreendido será usado nas investigações para identificar vítimas e outros integrantes da quadrilha. A gente combatendo principalmente o furto e roubos de moto de forma bem eficaz, a gente vai acabar refletindo no que é mais importante, que é a receptação de peças roubadas. A gente neutraliza o ciclo do crime organizado. No Rio de Janeiro foram presos 2 suspeitos pela morte de um vereador de Duque de Caxias e do filho dele. As vítimas podem ter sido assassinadas por causa de uma disputa por terrenos. O engenheiro Lincoln Reis da Silva foi preso em casa. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato do vereador Danilo Francisco da Silva e do filho dele, Gabriel Gomes da Silva. O crime aconteceu em Duque de Caxias, em março de 2021. Segundo a polícia, as vítimas foram atraídas até um restaurante onde iriam tratar da venda de um veículo. Câmeras de segurança registraram quando os criminosos cercam o carro do vereador e atiram. A vítima tinha posse de determinados lotes, fazia negócios com esses lotes, com esses terrenos, e um outro grupo tinha também interesse direto nessas áreas de terra. A investigação apontou a participação de 6 suspeitos no duplo homicídio. 3 deles são policiais militares. A Corregedoria da PM abriu uma sindicância para analisar a conduta dos agentes. Na ação de hoje, o policial Luiz Carlos da Costa Ribeiro foi preso suspeito de ser um dos executores. Outro PM, que também seria um dos atiradores, é Leandro Machado da Silva. Ele está preso desde o ano passado por envolvimento no homicídio do advogado Rodrigo Crespo, em 2024, no centro do Rio. Nós descobrimos que a mesma arma que foi utilizada nesses outros homicídios teria sido utilizada também para praticar o crime contra a vítima Danilo e Gabriel. O empresário Luiz Torres e o barbeiro Anderson Souza estão foragidos. As defesas dos investigados não foram encontradas. O terceiro PM procurado, Aleph Bernardino, se entregou agora há pouco na delegacia. Vamos a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal já começou a definir as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Cristina Lemos acompanhou tudo de perto. Cristina, boa noite. Boa noite, Edu, Mariana. Veredito que seria amanhã antecipado para hoje. No geral, os ministros da primeira turma acompanharam a definição de pena feita pelo ministro Alexandre de Moraes, com exceção de Luiz Fux, que havia votado pela absolvição. Você vai acompanhar agora o momento em que o ministro Alexandre de Moraes profere o voto definindo a pena para o ex-presidente Jair Bolsonaro. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo.
Portanto, o resultado do julgamento, 4 votos pela condenação, 1 pela absolvição, e esse resultado tornou-se irreversível por volta das 4h30 da tarde, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Foi no voto da ministra Carmen Lúcia que se formou maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus na ação penal do plano de golpe de Estado. A ministra preparou um voto de quase 400 páginas, mas decidiu resumir o texto. Que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. Carmen Lúcia negou os argumentos da não competência do Supremo e da primeira turma em julgar o caso e afirmou que não houve cerceamento de defesa. Para a ministra, a Procuradoria-Geral da República comprovou a existência de uma organização criminosa liderada por Bolsonaro. Fez prova cabal de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Em meio ao voto de Carmen, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, pediu para falar e exibiu um vídeo no qual Bolsonaro o atacava em uma manifestação na Avenida Paulista. Fartamente comprovado que a liderança criminosa, além dessa grave violência, além de existir um armamento pesado, forças especiais, se para isso precisasse matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, envenenar um presidente da República, praticar peculato uso, utilizando os poderes de Estado, são crimes indeterminados, crimes para chegar ao seu objetivo. Agora, quem bolou todo esse discurso a partir dos réus Alexandre Ramagem, a BIM Paralela e Augusto Heleno, mas quem executou tudo foi o próprio líder, Jair Messias Bolsonaro. Último a votar, o ministro Cristiano Zanin também concordou com todas as acusações contra os réus. A prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Todos os ministros que integram a primeira turma do Supremo negaram anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na contramão do voto de Fux, os outros 4 colegas reconheceram em seus votos que houve a formação de uma organização criminosa, liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, para planejar uma ruptura democrática. A sessão continua aqui no Supremo. Os ministros estão ainda discutindo as penas para os últimos réus e o resultado, com penas muito altas, a maioria acima de 20 anos, causou forte reação. E reações opostas entre apoiadores e críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente não ficaram até o final da sessão aqui no STF. O único advogado presente durante o voto de Carmen Lúcia, Paulo Cunha Bueno, deixou a sessão assim que a ministra votou pela condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Ele saiu sem falar com a imprensa. Antes do voto, o advogado disse que recorrer a cortes internacionais é uma opção. Justamente essas violações que eu coloquei a vocês aqui, de juízo de exceção, de cerceamento de defesa, pavimentam fortemente esse tipo de abordagem em cortes internacionais. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o pai. A mensagem que eu quero deixar aqui agora, depois de passar por esses momentos agora com o presidente Bolsonaro, é a mensagem dele a toda a população. Brasileiros e patriotas, nós não vamos desistir do nosso Brasil.
o presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição. Deputados da oposição também defenderam o ex-presidente. Saímos daqui com a certeza de que não houve o devido processo legal, não houve a ampla defesa, estamos presentes de uma grande insegurança jurídica. Fica registrado que a oposição vai trabalhar, vai lutar por uma anistia ampla, geral e restrita. O voto do ministro Luiz Fux nos deu ainda mais argumentos para continuarmos lutando por justiça. Reduzir o colegiado a uma turma é estreitar o contraditório, é afastar vozes, é encolher o debate que protege direitos. Governistas e oposição entendem de forma oposta o efeito do resultado do julgamento na tramitação do projeto de anistia no Congresso. Para aliados do presidente Lula, o assunto está sepultado e esperam que o resultado seja um recado. Já a oposição se mostrou otimista para aprovar a anistia no Congresso e beneficiar o ex-presidente. Esse é o momento em que o Brasil está dizendo: golpe de Estado é crime. Jair Bolsonaro está condenado. Eu espero sinceramente que todas as instituições, que a Câmara dos Deputados, que eu faço parte, que a gente entenda esse recado. Estamos absolutamente otimistas no sentido de que na próxima semana, quarta-feira, vamos aprovar o requerimento de urgência. Queremos ainda na semana que vem aprovar o texto da anistia ampla, geral e restrita. Não é uma anistia fake. Anistia de mentirinha nós não podemos apoiar e não vamos apoiar. Agora vamos à reação internacional, a principal delas, a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se declarou surpreso com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e até se comparou a ele. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. E ainda teve também a reação do secretário de Estado americano Marco Rubio, que por meio de rede social disse que recebeu com surpresa a decisão da Suprema Corte brasileira, que considerou injusta, e afirmou que os Estados Unidos responderão, aspas, de forma adequada a essa caça às bruxas. Fecha aspas. Edu, Mariana? Obrigada, Cris. Ainda hoje, polícia investiga esquema de venda de diplomas falsos pela internet. Uma mulher foi presa em flagrante em São Paulo. E já no próximo bloco, Fluminense e Corinthians se classificam para as semifinais da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam no sábado aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A partida vai ser transmitida pela Record, pelo R7 e pelo Record Plus. Dois times já estão nas semifinais da Copa do Brasil. Fluminense eliminou o Bahia e o Corinthians venceu o Atlético Paranaense. E os dois times se enfrentam no sábado, com transmissão aqui da Record. Bruno Lohance já está com a gente para falar desse jogão. Oi, Bruno. Tudo bem, Edu? Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o JR. Pois é, as duas equipes ficaram muito bem na Copa do Brasil, mas no Brasileirão a situação é outra. Eles precisam reagir e no sábado, no Maracanã, só a vitória interessa. Festa em casa. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil depois da vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense. O garoto Guinegão, de 18 anos, foi o nome do confronto. Ele já havia feito o gol da vitória no primeiro jogo. Acredito que a classificação não foi só minha também, foi de todo o grupo. O monstro aqui do lado também acabou pegando pênalti, graças a Deus. Na ida também teve a assistência do Mateuzinho. Acho que foi um trabalho em conjunto de todo o grupo também. Quem também se garantiu entre os 4 melhores da Copa do Brasil foi o Fluminense, que derrotou o Bahia por 2-0. O gol da classificação foi feito pelo experiente Thiago Silva. Hoje foi uma prova, se a gente estiver bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, do jeito que a gente está hoje, nós somos muito fortes, principalmente dentro do Maracanã.
Só que o cenário no Brasileirão é um pouco diferente. Fluminense e Corinthians oscilam no campeonato. No sábado, as equipes vão se enfrentar aqui no Maracanã. 3 posições e 2 pontos separam as equipes na tabela de classificação. Para duelar contra Dorival Júnior, Renato Gaúcho deve fazer mudanças na equipe. Quando muita gente que muda a equipe para jogar o Campeonato Brasileiro, muita gente acha que não é necessário. Sim, é necessário, por causa do desgaste. Porque se eu estou mudando, eu confio em todo mundo. A vitória na próxima partida pode significar o início de uma reação no Campeonato Brasileiro. Tem que melhorar, temos que crescer, temos consciência disso. Teremos aí 6 jogos na sequência, 4 deles fora dos nossos domínios. Palmeiras e São Paulo apresentaram hoje os reforços para o restante da temporada. Na primeira passagem pelo São Paulo, o Rigoni fez 13 gols. Neste retorno, o argentino garante que se sente em casa. A parte de actitud, sacrifício e vontade minha com respeito ao clube vai estar sempre al 100%, porque acá é onde eu quero estar e acá sou feliz. No Palmeiras, Andréas Pereira estava com a seleção brasileira e será o novo camisa 8 da equipe. Teve outros clubes, grandes clubes que jogam Champions, que estavam me querendo, mas eu acho que para mim o melhor momento de estar hoje na minha carreira é no Palmeiras. Então é imperdível. No sábado, a Record, o R7 e o Record Plus transmitem Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão a partir das 8h30 da noite, direto do Maracanã. Mariana, Edu. Boa, Bruno. Obrigado. Você vai ver a seguir, mais de 500 cidades de São Paulo recebem um alerta severo da Defesa Civil por causa da baixa umidade do ar. E também a caçada ao atirador que matou o ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos. Autoridades divulgam fotos do suspeito e recuperam um rifle que pode ter sido usado no crime. Um esquema de venda de diplomas falsos na internet está sendo investigado pela Polícia de São Paulo. Esses criminosos, inclusive, usam criptomoedas para dificultar o rastreamento. Esta semana, uma mulher foi presa em flagrante ao tentar registrar um diploma que não existe. A suspeita foi flagrada tentando fazer o registro de fonoaudióloga em São Paulo. Você se formou tem quanto tempo? Foi o ano passado em dezembro, mas eu peguei o diploma tudo agora em março. O Conselho Regional já tinha procurado a universidade e confirmado que o diploma era falso. Por isso, a polícia foi chamada. É uma fraude, o seu registro é comprado, você não é fono e você veio tentar aqui com a gente. A polícia está aqui e você está presa porque você apresentou documento irregular. A universidade informou que a mulher estava no primeiro ano da graduação. O diploma, assim, ele é bonito, mas se você olhar, às vezes, de maneira minuciosa, você vê alguns erros de português. A faculdade não vai cometer esse erro, né? Então, a gente já pegou vários diplomas com erros de português, erros na qualificação da pessoa. Em São Paulo, policiais do Departamento de Investigações Criminais investigam um esquema de falsificação de diplomas. Em apenas 7 dias úteis, você pode receber um diploma superior, rápido e seguro. De acordo com a polícia, os diplomas falsos são vendidos na internet com preços entre R$4.000 e R$10.000. O pagamento é feito em criptomoedas para dificultar o rastreamento. Segundo os investigadores, quanto mais exigente é o comprador, mais caro fica o diploma. Os criminosos chegam a usar o nome de faculdades e universidades reais para vender cursos que nunca existiram. Tem marca d'água, ele tem QR Code, ele tem o logo das instituições. Inclusive, o QR Code, quando é acionado, ele leva até uma página com um número de certificado e esse número de certificado é falso. Desde julho, os diplomas de ensino superior de instituições federais e privadas são emitidos apenas em formato digital. O Ministério da Educação informou que só atua nos casos de venda de diplomas falsos feita por instituições de ensino. Quando o crime é cometido por pessoa física, a responsabilidade pela investigação é da Polícia Federal. Tem uma máfia de pessoas vendendo diplomas falsos. Se a pessoa não é formada, ela não tem a qualificação adequada, né? E o risco é muito grande, né? Para prejudicar a sociedade, né?
O governo de São Paulo começou a integrar as câmeras particulares de imóveis e comércios ao sistema de vigilância em todo o estado. Dá uma olhada para ver se isso não compensa para você aí. Qualquer morador pode se cadastrar no programa. A ideia é que a polícia tenha acesso às imagens para reforçar a identificação de foragidos, além de localizar desaparecidos. Quando os apartamentos deste condomínio na Grande São Paulo foram entregues 4 anos atrás, uma das primeiras decisões dos moradores foi instalar câmeras. Dá aquela credibilidade, aquele aspecto de segurança para dentro do condomínio, né? O Wagner é síndico profissional em 30 prédios. Todos têm sistema de vigilância. Esta imagem mostra um morador de um deles chegando de moto, seguido por 2 suspeitos. Os assaltantes acabaram desistindo do roubo e fugiram. As câmeras, que se tornaram comuns em imóveis, agora podem ajudar o trabalho policial. Moradores e empresas que têm esses equipamentos direcionados para as ruas têm a possibilidade de compartilhar as imagens com o Muralha Paulista, programa que integra os sistemas de vigilância em todo o estado. Para fazer o cadastro, é preciso entrar no site do programa. O policial, ao invés dele ter que esperar uma viatura chegar para saber o que está acontecendo, ele já pode olhar essa imagem e já orientar os policiais para melhor providência de imediato. O sistema de monitoramento reúne hoje quase 36 mil câmeras e leitores de placas de veículos. Com o cadastramento de dispositivos particulares, a expectativa é de ampliar essa rede com até 20 mil câmeras a mais já nos próximos 3 meses. Imagens que tiverem a qualidade necessária poderão ser usadas para o reconhecimento facial de foragidos e a localização de pessoas desaparecidas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta de grande perigo para partes de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nas regiões afetadas, a umidade do ar está abaixo de 12%, nível que aumenta em muito o risco de incêndios florestais. Um incêndio de grandes proporções demorou mais de 3 dias para ser controlado em Bofete, a 190 quilômetros de São Paulo. Cavalos foram usados para ajudar no combate às chamas. Tudo nos leva a crer que foi uma queima indevida. A causa inicial foi realmente humana. Os animais também sofrem com o fogo. Em Goiânia, uma jaguatirica teve as patas queimadas. A Defesa Civil afirmou que parte dos incêndios tem origem criminosa. O homem vai lá e ele coloca o fogo, ou muitas das vezes o próprio maquinário. Um pouquinho de uma fagulha ou uma bituquinha de cigarro que ele joga pode iniciar o incêndio e aí se alastrar com a força do vento. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para 390 cidades de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Nessas regiões, a umidade do ar despencou para índices abaixo de 12%. À medida em que a temperatura sobe, o clima fica mais seco em muitas cidades no interior de São Paulo. Nos últimos dias, a umidade relativa do ar chegou a 10%, quando o ideal é acima de 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde. E além de facilitar a propagação de incêndios, a baixa umidade prejudica a respiração. Hoje à tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta severo devido à baixa umidade do ar. O aviso foi enviado para os celulares dos moradores de 511 cidades do interior paulista. Você sabe que Descalvado, no interior de São Paulo, registrou o menor índice de umidade do ar do país, 4%. Chega a faltar ar para falar com Lidiane Sayuri sobre isso. O que causa esse fenômeno, hein, Lid? Boa noite. Olha, Edu, o calor e a falta de chuva. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Em condições normais, o ar quente em contato com a umidade forma vapor d'água. O problema é que temos muito calor, mas pouca umidade na atmosfera, por conta da falta de chuva. E quanto mais esquenta, mais o ar seca. Existem 3 níveis de classificação. Atenção, com valores entre 21% e 30%, alerta com índices de 12% a 20% e emergência, quando esse número fica abaixo de 12%. Nesse período, a saúde pede cuidados: beber muita água, usar soro fisiológico, evitar exercícios ao ar livre nos horários mais quentes e manter o ambiente úmido.
Diante dos alertas, cada prefeitura deve adotar medidas de proteção, como distribuição de água, suspensão de aulas e de serviços ao ar livre e reforço no monitoramento de incêndios. A partir da segunda quinzena de setembro, podemos ter um pouco de chuva, mas esse cenário de tempo seco só deve melhorar em outubro. Mariana, Edu. 15 carros foram apreendidos durante uma operação para combater disputas de racha na capital paulista e na região metropolitana. 3 celulares e um notebook também foram levados pelos policiais. Até o momento, ninguém foi preso. Um vendedor ambulante foi detido depois de cobrar R$ 400 por uma porção de camarão de uma turista chilena na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Inconformada, a vítima procurou a polícia para denunciar o crime. O ambulante foi notificado por estelionato. Depois de uma denúncia anônima, a polícia apreendeu 10 quilos de pasta base de cocaína dentro da cabeceira de uma cama em Goiás. Os bombeiros usaram uma serra para cortar o móvel. 3 mulheres foram presas em flagrante. Elas vão responder por tráfico de drogas. O FBI divulgou imagens de um homem suspeito pelo atentado contra o influenciador conservador Charlie Kirk. A Polícia Federal Americana também anunciou uma recompensa de mais de R$ 500 mil para quem tiver informações que levem à prisão do atirador. Essas são as 2 imagens que o FBI divulgou até o momento do suspeito do ataque. De acordo com as autoridades, o jovem chegou ao local do evento por volta do meio-dia, minutos antes do início do discurso de Charlie Kirk. Ele estava posicionado no telhado desse prédio quando efetuou o disparo que matou o ativista de direita. Nesse vídeo gravado instantes depois do tiro, é possível ver uma pessoa no topo do edifício. Essa moradora da cidade de Warren, onde fica a Universidade de Utah Valley, conta que a região sempre foi tranquila e está em choque com essa situação. Impactada, não posso crer. Aqui é o mais perto que a gente consegue chegar da universidade. Segundo as investigações, depois de atingir Charlie Kirk, o suspeito se juntou à multidão e conseguiu fugir por uma área residencial do campus. A polícia recuperou um rifle que teria sido usado no atentado, além de cartuchos com munição. Nos apartamentos, no entorno da instituição de ensino, apoiadores deixaram mensagens na janela, como essa que diz: "Você não pode matar a verdade". Aqui no hospital para onde Kirk foi trazido, moradores prestaram as últimas homenagens. O corpo do ativista conservador vai ser levado no avião do vice-presidente da República para o Arizona, onde ele morava com a esposa e mais 2 filhos. J.D. Vance também estará no voo. Hoje, o presidente Donald Trump anunciou que vai conceder a Charlie Kirk a mais alta honraria que um civil pode receber e afirmou que o ativista conservador foi uma inspiração para milhões de pessoas. Vale dizer que a participação de Charlie Kirk na Universidade de Utah era a primeira de uma série de 15 eventos em instituições de ensino pelo país. Esse ativista político nasceu no estado de Illinois, tinha 31 anos. Charlie Kirk era o fundador da organização Turning Point USA, que tem como objetivo mobilizar jovens em defesa de pautas conservadoras. Nas redes sociais, ele acumulava mais de 14 milhões de seguidores e era considerado um dos maiores influenciadores de direita nos Estados Unidos. Kirk defendia valores ligados à liberdade individual, ao livre mercado e ao fortalecimento de valores cristãos na sociedade americana. Admirado por republicanos, ele se consolidou como uma figura central no debate político do país. Era apoiador do presidente americano Donald Trump e teve influência na indicação do vice J.D. Vance na chapa republicana. Charlie Kirk ainda iria participar de eventos em outras instituições dos Estados Unidos, quando foi morto na Universidade de Utah. Por ordem do presidente Trump, as bandeiras vão ficar hasteadas a meio mastro até domingo. Charlie Kirk deixa esposa e 2 filhos. Os atentados de 11 de setembro completaram 24 anos. Em Nova York, as vítimas foram homenageadas. No Memorial e Museu do 11 de setembro, no sul de Manhattan,
Parentes leram em voz alta os nomes das quase 3.000 vítimas dos ataques às Torres Gêmeas. No Pentágono, outro local atingido, uma bandeira americana foi estendida. Em um evento na Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que as vítimas dos ataques jamais serão esquecidas. No dia 11 de setembro de 2001, terroristas ligados à Al-Qaeda de Osama Bin Laden sequestraram 4 aviões comerciais. 2 atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York. Outro, a sede do Departamento de Defesa, perto de Washington. A 4ª aeronave caiu no estado da Pensilvânia. No Nepal, o exército retomou as negociações com os manifestantes depois da onda de protestos que deixou mais de 30 mortos e levou à renúncia do primeiro-ministro. As ruas seguem com forte presença militar e o toque de recolher ainda está em vigor. As conversas tentam definir um líder interino para o país. A crise começou depois que o governo comunista bloqueou as redes sociais, o que reforçou a insatisfação popular contra a corrupção. De volta ao Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu uma nova pontuação recorde hoje. A alta foi de 0,56% aos 143.510 pontos. O dólar caiu 0,27%, valendo R$ 5,39. O mercado está repercutindo a expectativa de corte nos juros dos Estados Unidos por causa da pressão inflacionária. E o Brasil vai colher 350 milhões de toneladas de grãos na safra 24-25. Vai ser a maior produção da história do país. O volume representa um aumento de 16,3% em relação à safra anterior. Os destaques são o milho, o arroz e o algodão, que deve ter uma produção histórica. Outro recorde é o da soja, com mais de 170 milhões de toneladas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, que aponta como motivo da maior produtividade o aumento da área plantada e as condições climáticas favoráveis. A CPI mista do INSS aprovou hoje quase 400 requerimentos para avançar nas investigações sobre os descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Entre as medidas estão quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de empresários, sindicatos e associações de aposentados. Um dos alvos é Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O colegiado também ouviu hoje o ex-ministro da Previdência e ex-presidente do Instituto, José Carlos Oliveira. Ele disse que só tomou conhecimento das irregularidades depois da operação feita pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, em abril. O esquema desviou mais de 6 bilhões de reais desde 2019. O calor segue forte, com os termômetros perto dos 40 graus no Centro-Oeste e no Tocantins. A Lidiane Sayuri está de volta, agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Mariana, amanhã o ar seco mantém o tempo aberto e as temperaturas elevadas no centro do país. A umidade segue em níveis críticos, o que aumenta o risco de queimadas. Em Porto Alegre, sol com 19 graus. Em São Paulo, o dia começa com mais nuvens e pode garoar à noite. Faz até 24. Em Campo Grande, tempo seco e quente com 36 graus. Hoje choveu forte sobre o Amazonas. As imagens de satélite mostram nuvens no norte e tempo aberto no sudeste e nordeste. Amanhã, uma frente fria no oceano provoca temporais no Espírito Santo. No litoral de São Paulo, dia nublado e com chuva. No Nordeste, ventos do mar provocam pancadas intensas em Sergipe e Pernambuco. Já no Norte, previsão de temporais isolados. No Sul, pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense. Em Florianópolis, faz 21 graus. Em Vitória, máxima de 29. 34 em Brasília, 35 em Manaus e até 28 em João Pessoa. Tempo delivery. O Antônio é de Colombo, no Paraná. Boa noite, Antônio. Dias ensolarados e manhãs frias. As máximas ficam ali nos 17, 18 até 20 graus. A Eunita é de Estrela do Norte, Goiás. Oi, Eunita. Até domingo, sol, calor e baixa umidade do ar. À tarde, a temperatura chega aos 37 e 38 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado.
2 adolescentes desapareceram depois de entrarem no mar agitado da Praia do Leme, zona sul do Rio. Outras 3 pessoas que estavam com os jovens foram resgatados com vida pelos bombeiros. Câmeras que monitoram as condições do mar registraram quando 3 adultos entraram na água no fim da noite para buscar uma bola. Um deles não conseguiu sair. Os adolescentes Paulo e Nikele tentaram ajudar, mas todos foram arrastados por uma onda para o fundo do mar. Quando veio a segunda, ela já quebrou próximo da gente e meio que fez um roda-moinho. Nós estava no mar, estava eu, minha filha, o namorado dela, o meu filho, junto com a namorada dele. Os bombeiros foram acionados. 2 homens e uma mulher foram resgatados com vida. As vítimas foram levadas para o hospital e liberadas. Já Paulo Ricardo de Souza Silva, de 15 anos, e a namorada dele, Nikele Pereira Santana da Silva, de 14, não foram encontrados. Segundo familiares dos adolescentes, os 2 jovens não sabiam nadar e, mesmo assim, entraram no mar agitado. O acidente reforça um dado assustador do Corpo de Bombeiros. Desde o início do ano, mais de 16 mil resgates foram feitos nas praias do Rio de Janeiro, uma média de 64 por dia. Pela manhã, uma base de apoio foi montada na areia. As buscas pelos adolescentes continuaram com a ajuda de botes, drones, mergulhadores, motos aquáticas, lanchas e até um helicóptero. No início da tarde, bombeiros encontraram um corpo a cerca de 12 quilômetros do local do afogamento. Os parentes de Nikele reconheceram o biquíni usado pela garota. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Voltamos a falar do julgamento da tentativa de golpe de Estado. Vamos acompanhar aqui no telão as condenações que foram aplicadas pelo STF. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto porque ele fez delação premiada. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve pena fixada em 24 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa. O ex-ministro Walter Braga Neto foi condenado a 26 anos de reclusão e mais 100 dias multa. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, teve a pena fixada em 24 anos e também 100 dias multa. Mesma pena de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, no governo Bolsonaro, que também vai ter que pagar 100 dias multa. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, foi condenado a 21 anos e 84 dias multa. O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, foi condenado a 19 anos e pagamento de 84 dias multa. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, além de 50 dias multa, e ele também perde o cargo de policial federal e o mandato de deputado federal. Após as condenações dos 8 réus, a sessão foi interrompida por 5 minutos. Nós vamos voltar a Brasília com a Cristina Lemos para saber quais serão os próximos passos agora das defesas dos condenados. Cris. Mariana, a sessão foi interrompida, como você informou, e vai ser retomada para que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, proclame o resultado, portanto, com um dia de antecedência, uma vez que estava previsto para amanhã. Sobre os recursos que estão disponíveis para Jair Bolsonaro. O ex-presidente acompanhou a sessão, ele está em prisão domiciliar, apareceu muito rapidamente do lado de fora da casa, na área externa, e foi fotografado, inclusive, olhando para a câmera. O resultado já era esperado. E esse resultado de 4-1 e não de 3-2 limita muito as possibilidades de recurso. Por exemplo, é possível apenas que os advogados apresentem, tecnicamente, um recurso chamado embargo de declaração. Ele serve para pedir explicações sobre trechos da sentença, mas ele não tem o poder de alterar o resultado da decisão de hoje. Portanto, terminado o julgamento, a expectativa é que os advogados peçam
a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em função das condições de saúde do ex-presidente. Mas não está descartada a possibilidade dele começar a cumprir pena em algum estabelecimento prisional e numa cela especial. Lembrando que isso só virá a acontecer se depois de publicada a decisão final, um documento que se chama acórdão. Portanto, isso vale também para os demais réus. Só então é que o Supremo Tribunal Federal passará a julgar os réus do segundo núcleo da trama golpista. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. E todos também ficaram inelegíveis. Boa noite. A gente fica de olho nesse finalzinho de sessão, né, Mariana? Porque agora eu vou te contar que foi preso o suspeito que atirou contra um policial militar durante uma abordagem. Foi na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. A procura durou mais de um mês. Cauã Alisson dos Santos, de 20 anos, foi preso durante a madrugada. Ele é o suspeito que aparece nestas imagens em 7 de agosto. Ele tentou fugir novamente, mas dessa vez os policiais conseguiram agir de maneira rápida, efetuar a prisão dele e levar ele à justiça. Segundo a PM, Cauã tinha praticado roubos na zona sul de São Paulo e começou a ser perseguido de moto, como mostra a câmera corporal do policial. Ao ser alcançado numa viela da comunidade de Paraisópolis, Cauã entrou em luta corporal com o cabo Joane Santana. Sai fora. Sai fora. Mas o agente não viu que Cauã estava escondendo uma arma e acabou baleado no pescoço. O jovem já era procurado por suspeita de roubo e extorsão. Além disso, era investigado por envolvimento no assassinato de um delegado. Cauã passou hoje por audiência de custódia e vai continuar preso. O suspeito de roubar a arma do policial é Gabriel Vieira dos Santos. Ele chegou a ser detido, mas foi solto por ser réu primário e deve cumprir medidas cautelares. O cabo Santana sobreviveu ao ataque, porque o disparo não atingiu nenhuma parte vital. Ele está no que a gente chama de afastamento para tratamento médico, está se recuperando bem e assim que ele tiver condições médicas ele vai voltar a servir a sociedade aí no patrulhamento. A defesa de Cauã não foi localizada. O motorista que dirigia embriagado e atropelou 4 garis numa rodovia do Rio Grande do Sul foi solto hoje. Ele deverá cumprir medidas cautelares, entre elas não sair de casa durante a noite. Esta câmera de monitoramento mostra o momento em que a caminhonete conduzida por Júnior Weber bate na traseira do caminhão de coleta de lixo em uma rodovia em Entre Juiz, a 430 quilômetros de Porto Alegre. 4 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Motoristas que passavam pelo local filmaram o carro destruído. O cara bateu atrás do caminhão, hein? 2 garis que estavam na parte de trás do caminhão foram atingidos em cheio e estão internados num hospital da região. Um dos profissionais, que era recém-contratado, teve as 2 pernas amputadas. Ele nos contou que estava feliz, que já ia trabalhar novamente, né? Ele começava nessa noite. O motorista que provocou o acidente estava embriagado e foi preso em flagrante, mas acabou solto 3 dias depois. Ninguém queria que esse resultado acontecesse. Foi um acidente na vida dele. Jamais ele tinha se envolvido em qualquer outro fato criminoso, qualquer outro fato ilícito. Apesar da soltura, o motorista que atropelou os garis deverá cumprir medidas cautelares. Ele está proibido de dirigir e sair de casa durante a noite. De acordo com os dados da Secretaria Nacional do Trânsito, no primeiro semestre deste ano, foram registradas quase 50 mil infrações envolvendo o uso de álcool ao volante em todo o Brasil. Júnior Weber pode responder por lesão corporal de 4 pessoas e embriaguez ao volante. Um equipamento capaz de observar detalhadamente o funcionamento do cérebro em tempo real chegou à Universidade Federal de Minas Gerais. Olha que legal, hein? Os resultados dessa nova tecnologia, aplicada inicialmente em pequenos animais, vão ajudar os pesquisadores no futuro no tratamento de doenças como Parkinson e Alzheimer.
O equipamento veio da França e foi instalado no Centro de Tecnologia e Medicina Molecular da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadores e professores já passaram por treinamento e estão prontos para usar a nova tecnologia. A gente vai trazer mais precisão, a gente produzia um tipo de evidência, agora a gente tem como comprovar essa evidência com mais robustez com esse equipamento. Com ultrassom, é possível obter imagens detalhadas e mapear o cérebro de animais sem a necessidade de sedação. Em seguida, os resultados podem ser comparados aos de exames realizados em humanos. O objetivo final é que isso seja traduzido para a clínica, né? Então, desenvolvendo medicamentos novos e entendendo como é que são os mecanismos que levam às doenças humanas. A tecnologia permite acompanhar mudanças no cérebro ao longo do tempo, o que é fundamental para o estudo de doenças como epilepsia, Alzheimer e Parkinson. Além disso, ajuda a reduzir o número de seres vivos usados em pesquisas, porque o mesmo animal pode ser acompanhado em diferentes etapas do estudo. Esse é o primeiro ultrassom funcional cerebral do Brasil. O aparelho custou R$ 3.600.000 com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo o professor responsável pelo laboratório, a tecnologia substitui métodos mais caros e invasivos, como a ressonância magnética. Essa tecnologia vai permitir que a gente faça imagens parecidas com o que a gente tem na ressonância. A gente consegue também estudar as mesmas coisas. A diferença fundamental é que no aparelho de ressonância a gente não consegue fazer os experimentos com o animal acordado e se movendo livremente. E é o seguinte, hein? A nossa Adriane Galisteu mandou dizer que está chegando a hora. A nova temporada de A Fazenda estreia na próxima segunda. E hoje, jornalistas e influenciadores foram conhecer as novas instalações do reality. Mas os nomes dos participantes continuam guardados às 7 chaves. Há 4 dias da estreia, a fazenda mais famosa do Brasil abriu as portas, mas ainda não para quem vai disputar os R$2 milhões em prêmios desta edição. Pelo 5º ano seguido, Adriane Galisteu está no comando. É muito legal poder participar de um programa que tem este tamanho no Brasil, porque a gente arrebenta no Brasil inteiro. Assim, eu sei que tem gente esperando esse programa começar loucamente. É nessa sala aqui que os peões vão interagir com a apresentadora Adriane Galisteu. Enquanto eles ficam sentados no sofá, ela vai aparecer nesse telão aqui para falar sobre provas, convivência, regras e principalmente para anunciar quais peões foram indicados para a roça. A 17ª edição tem um novo formato, com 26 participantes entrando logo de cara na fazenda. Mas, por enquanto, os nomes são mantidos em sigilo total. A gente tem todo tipo de pessoa, todo tipo de personalidade, todo tipo de história de vida, mas o que eles têm todos em comum é que eles estão loucos para ganhar esse prêmio. Pelo menos entre os bichos já há um novo integrante confirmado. É o cavalo Apolo, que substitui o cavalo Colorado, agora aposentado. Cuidar dos animais é tarefa essencial para os peões, que precisam conquistar o carinho do público. Se acontece na fazenda... Disputa, emoções, brigas. Está chegando a Fazenda na Record e no Record Plus, com conteúdos exclusivos como a cabine de descompressão e a live do eliminado. É isso, menos de 12 horas pós-eliminação, o peão ou peoa está aqui almoçando comigo e respondendo tudo que você quer saber. O público ajuda a gente a montar essa pauta da Claro. cabine de descompressão, da live do eliminado. A ideia é ser a voz da internet mesmo naquele momento da eliminação. Então não perca a estreia da Fazenda 17. É na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. E a gente vai estar aqui de olho. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record para você. Assista as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem episódio inédito de Acumuladores. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.